Fala galerinha do Calculando, tudo beleza? Aqui é o Felipe, a gente vai trazer mais uma videoaula para vocês, agora introduzindo derivadas. Nessa videoaula a gente vai trazer dois problemas para vocês, a gente vai resolver esses dois problemas, que vai utilizar um limite, e esse limite vai aparecer para esses dois problemas, mesmo eles sendo diferentes. Isso vai introduzir ao que é uma derivada, que vai vir na videoaula da Laura, que vai ser a derivadas parte 2. Então vamos começar. O primeiro problema que a gente vai ver é o problema da reta tangente. Esse problema surgiu a partir de observações que não se sabia calcular o coeficiente angular de uma curva em um certo ponto. Depois de alguns estudos, concluiu-se que o coeficiente angular de uma curva num ponto é igual ao coeficiente angular da reta tangente a este mesmo ponto. Só que para a gente achar o coeficiente angular de uma reta, a gente precisa de dois pontos. E a reta tangente só passa por um ponto. Então, como resolver? Foi traçada uma reta secante e notou-se quando x tendia a A, o coeficiente angular da reta secante virava o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, o que é esse x tendendo a A? O que é essa aproximação? É limite. Então, quando a gente fazia o limite de x tendendo a A do coeficiente da reta secante, a gente obtinha o coeficiente da reta tangente a este ponto. Então, vamos observar aqui, ó. Tá aqui, o x foi tendendo a A, ó. Quando o x vai se aproximando de A, a gente vai tendo a nossa reta tangente T. Beleza? Ou outra forma de se analisar, quando esse ponto Q tende ao ponto P aqui, vai se aproximando de P. Beleza? Então, aqui embaixo, calculamos a inclinação da reta secante PQ, essa reta, pela fórmula MPQ igual a f de x menos f de A sobre x menos A. Se MPQ tender a um número m, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente, então definimos a tangente T como a reta que passa por P e tem inclinação m, onde m é igual ao limite de x tendendo a A do coeficiente angular da nossa reta secante. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é igual ao limite de x tendendo a A do coeficiente angular da nossa reta secante, que no caso aqui foi dado por f de x menos f de A sobre x menos A. Também temos uma outra forma de se olhar esse problema, com aqui sendo h e aqui sendo f de A mais h menos a f de A. Então, quando a gente fazer esse h tendendo a zero, a gente vai ter uma outra forma de se analisar o coeficiente angular da reta tangente, que vai ser o seguinte. O coeficiente angular da reta secante, nesse caso, vai ser f de A mais h menos f de A sobre h. Quando esse h tende a zero, esse ponto Q tende a esse ponto P. Então, vai ficar limite de h tendendo a zero de f de A mais h menos f de A sobre h. Ou seja, é o coeficiente angular da nossa reta tangente. É uma outra forma da gente achar o nosso coeficiente angular da reta tangente, beleza? Agora a gente vai fazer um exemplo de como achar a equação da reta tangente a partir desse limite que estudamos nos slides anteriores. Então, determine a equação da reta tangente à função f de x igual a x ao quadrado menos 1 no ponto A igual a 2. Como que a gente vai estudar? A gente tem um ponto, a gente vai fazer o limite com x tendendo a esse ponto do coeficiente angular da reta secante. Então, vai ficar o coeficiente angular da reta tangente é igual a limite de x tendendo a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Então, o coeficiente angular da reta tangente vai ser igual ao limite de x tendendo a 2 de f de x, que é x ao quadrado menos 1, menos f de 2, que é x ao quadrado 4 menos 1, 3. Só que tem esse sinal negativo aqui que deixa menos 3, sobre x menos 2. Então, isso vai dar x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, o limite de x tendendo a 2. Portanto, em cima a gente tem aquela situação a ao quadrado menos b ao quadrado, onde nosso a é x e nosso b é 4. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Por isso aqui ficou x menos 2, a menos b, vezes a mais b, que é x mais 2. Isso tudo sobre x menos 2 com o limite de x tendendo a 2. Aqui a gente vai cortar x menos 2 com x menos 2. Vai sobrar o limite de x tendendo a 2 de x mais 2, tá? Então, isso vai resultar em 4, né? 4, então, é o coeficiente angular da nossa reta tangente, beleza?
a partir do limite de x tendendo a um ponto do coeficiente angular da nossa reta secante, igual eu falei no slide anterior. Então, qual que é a equação de uma reta? Nossa equação de uma reta é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, a gente já tem o x0, que é 2, o m, que é 4, falta achar o y0. Como que a gente acha isso? Substituindo o ponto A na nossa função. Então, o nosso y0 vai ser 3, então vai ficar 4 menos 1, que é igual a 3. Beleza? Só substituímos a na nossa função original. Agora temos x0, y0 e o coeficiente angular da reta tangente. Podemos apenas substituir. Y menos y0, que é 3, é igual a 4 vezes x menos x0, que é 2. Então, vai ficar y vai ser igual a 4x menos 8. Esse menos 3 passa mais 3, então a nossa reta tangente tem esta cara. Y igual a 4x menos 5. Beleza? Essa é a equação da reta tangente à nossa função x² menos 1 no ponto A igual a 2. Bem, aqui graficamente a gente pode notar aquele comentário que eu fiz anteriormente, que o coeficiente angular de uma curva, ou seja, a inclinação de uma curva em um ponto, é igual ao coeficiente angular da reta tangente a este ponto, porque neste ponto a reta tangente e a nossa curva se confundem, são iguais nesse intervalo pequeno aqui, beleza? Então, aqui a raiz do nosso problema foi resolvida, que é o quê? Achar o coeficiente angular de uma curva. A gente pediu a mais, que foi a equação da reta, mas a raiz do nosso problema foi resolvida porque a gente pode notar que neste ponto x igual a 2, a nossa curva e a nossa reta se confundem. Então, elas ficam praticamente iguais nesse intervalo pequeno de tempo, ou seja, quando você faz o limite tendendo a este ponto, elas ficam muito parecidas. Por isso que a gente pode concluir que o coeficiente angular, ou a inclinação de uma curva num ponto, é igual à inclinação da reta tangente neste ponto. Bem, um outro problema que a gente tem é o problema com velocidades. A gente pode notar que são dois problemas distintos, mas que a gente vai utilizar o mesmo limite para resolver, tá? Então, se f for uma função dada pela equação s igual a f de t, onde s é o deslocamento a partir da origem em um certo dado tempo t, a função f descreve um movimento e é chamado função posição. Então, essa função aqui é a nossa função posição da nossa partícula, carro, qualquer problema físico. No intervalo de tempo entre t igual a a e t igual a mais h, a variação da posição será f de a mais h menos f de a. Logo, a velocidade média neste intervalo é a velocidade é igual ao deslocamento pelo tempo, que será f de a mais h menos f de a sobre h, que isso é o coeficiente angular da reta secante. Bem, vamos ver graficamente, né, para ficar mais fácil. Então, velocidade é deslocamento pelo tempo. O tempo está variando de quanto até quanto? De a até a mais h, ou aqui a gente escreveu como um intervalo h, tá? Então, o tempo varia a h. Então, h aqui embaixo, que é o tempo. O deslocamento é o nosso eixo y, no caso aqui, que seria s. Vai de quanto até quanto? De f de a até f de a mais h. Então, de f de a mais h menos f de a. O que é isso? O coeficiente angular da nossa reta secante. Isso é igual à nossa velocidade média. A gente está tirando a média da velocidade entre esses dois pontos, certo? Porém, se eu quiser a velocidade instantânea, o que eu faço? O limite desse h tendendo a zero, que daí esse ponto Q se aproxima desse ponto P, ou seja, a gente vai ter o mesmo limite do exemplo anterior. Limite de h tendendo a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Isso é a nossa velocidade instantânea no ponto A. Outra forma da gente colocar seria o limite de x tendendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, que é o outro tipo de limite que a gente pode utilizar para resolver um problema como este. Vamos fazer um exemplo então. Suponha que uma bola seja solta a partir do ponto de observação no alto da Torre CN, em Toronto, 450 metros acima do solo. A posição da bola no tempo t é descrita pela função s igual a ft igual a 4,9 t ao quadrado. Qual a velocidade da bola após 5 segundos? Bem, a gente, no slide anterior, viu que a velocidade instantânea vai ser v de a, que é igual ao limite de h tendendo a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. O que a gente faz aqui com a mais h para a gente conseguir desenvolver nosso limite? Onde é t, eu vou colocar a mais h neste caso. Então, 4,9 t ao quadrado? Não, 4,9 vezes a mais h elevado ao quadrado.
Menos f de a, onde era t, eu coloco a. Então, menos 4,9 ao quadrado sobre h. Beleza? Então, como que vai ficar? A gente vai abrir aqui dentro, né? E colocar 4,9 em evidência, já que aparece nos dois termos. Então, vai ficar 4,9 vezes a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é isto daqui. Isso menos a ao quadrado, porque o nosso 4,9 foi colocado em evidência. Tudo isso sobre h, com o limite de h tendendo a zero. Beleza? Então, aqui o que vai acontecer? O a vai embora com a, e a gente vai chegar em 4,9 vezes 2ah mais h ao quadrado sobre h. O que a gente pode fazer? Colocar este h em evidência também. Então, isso vai resultar em limite de h tendendo a zero de 4,9h vezes 2a mais h sobre h. O que a gente faz? Corta o h do numerador com o h do denominador, resultando em limite de h tendendo a zero de 4,9 vezes 2a mais h, visto que a gente colocou h em evidência. Então, como h tende a zero, isso aqui vai ser zero, vai ficar 4,9 vezes 2, que é 9,8a. Só que a gente quer a velocidade instantânea v de a no a igual a 5, no instante a igual a 5 segundos. Então, para isso, a gente vai substituir a nessa funçãozinha aqui que a gente achou, tá? Na nossa velocidade instantânea. Então, vai ficar v de 5 igual a 9,8 vezes 5, que é 49 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade instantânea para o instante 5 segundos, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Na próxima videoaula, a Laura vai mostrar para vocês que esses dois limites podem ser chamados de derivadas, tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilha, curte e divulga para os seus amigos, beleza? Até a próxima.